conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Então, como o hino de hoje começou, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É muito bom sempre falar de Jesus, não é? E a nossa lição de hoje é a lição Jesus é a videira verdadeira. É a lição 11 da Sala dos Juniores e a nossa revista é a revista dos pré-adolescentes. A lição de hoje, ela se encontra em João, no capítulo 15, tá bom? Pega aí a Bíblia de vocês, em João, capítulo 15, do versículo 1 ao 17. Crianças, isso é muito importante. Vocês pegam a Bíblia de vocês e vocês acompanhem durante a semana, pega lá, lê certinho, não é muita coisa, tá bom? É muito importante vocês verem a história na Bíblia mesmo, tá bom? E o versículo de hoje está em João 15, 5. Eu vou ler com vocês e depois eu vou repetir de novo, tá? Disse Jesus: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Está em João 15, 5. Vamos repetir o versículo? Disse Jesus: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Antes da gente começar a nossa história de hoje, esse versículo fala de uma videira. Eu acho que vocês já sabem. O que é uma videira? É uma planta, e essa planta é a que dá a uvas. Então, quando Jesus fala que eu sou a videira, ele está se referindo a essa planta, que depois, quando eu começar a falar da lição, vocês vão entender o porquê desse versículo. Mas, antes da gente começar, nós vamos fazer o nosso momento de oração, tá bom? Agradecer a Deus por mais esse dia. Vamos lá, crianças, fechem seus olhos, vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por cada criança, por cada família que está aí do outro lado, prestando atenção em mais uma aula. Senhor, venha nos abençoar para que possamos ter uma aula maravilhosa. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, e em teu nome nós te agradecemos. Amém. Então agora é a hora da lição, é a hora da nossa história. Preste bastante atenção, tá bom? Então, como era de costume naquela época, Jesus ele utilizou de algo que era bem comum naquela época, que era essa videira, essa planta. Vocês sabiam que desde a época de Noé, lá atrás, eles já plantavam uvas. Então, assim, era muito conhecido. Nessa ocasião, Jesus estava falando com seus discípulos, lembra dos discípulos, os amigos de Jesus? Então, ele estava falando para eles sobre essa videira. E o que é que Jesus, ele quer nos ensinar com isso? Eu vou colocar aí para vocês verem novamente a foto da videira, da planta, tá bom? E essa planta, ela só tem uma raiz, tá? Mas ela tem muitos ramos. Então, quando Jesus, ele tá falando dessa planta, Jesus tá falando que ele é a videira, tá? Ele é a planta. E os ramos, naquela ocasião, Jesus falava que os seus discípulos, eles eram os ramos, os galhos da planta.
Hoje, crianças, esses ramos sou eu, é você que está aí do outro lado, tá bom? Então Jesus está falando. E como essa planta, ela só tem uma raiz e ela tem muitos ramos, porque existe muitas pessoas no mundo, não é? Então, e essa planta, os ramos delas, os galhos, estão todos ligadinhos. Mas será que só existe isso para estarmos ligados em Jesus? Jesus continuou falando ainda que para essa planta, para ela ser uma planta boa, para dar bons frutos, ela dependia de mais alguém. Esse alguém era o responsável por proteger, por cortar alguns galhos que estavam secos, que não estavam produzindo mais nada, que é o lavrador. E esse lavrador, Jesus fala que é Deus. Então é Deus que ele cuida da planta. Então Deus cuida da planta. Se a planta não está muito boa, Jesus, ele é a videira, ele é a planta. E nós somos os ramos das plantas. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, em João, no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Está em João, no capítulo 15 e no versículo 1. Olha só que interessante essa história, não é? Deu para vocês entender, crianças, que a planta é Jesus, ele é a videira. Deus é o lavrador. E os ramos, tá? Naquela ocasião estava falando com os discípulos, hoje somos nós que estamos aqui. E olha que interessante, as videiras, elas eram plantadas com o propósito mesmo de gerar frutos, que depois eles iam ou comer, né, chupar a uva, ou fazer sucos. E a nossa vida também tem que ser assim. Por quê? Porque nós não podemos só ficar lá na árvore, nós temos também que dar os frutos. No caso, a videira são as uvas, né? Mas Jesus estava querendo falar que nós também não podemos ficar sem fazer nada. Nós temos que estar sempre ligados em Jesus, mas temos que produzir bons frutos. E como a gente consegue isso? Como que vamos fazer para conseguir bons frutos? Jesus, ele fala que quem obedece a palavra dele, quem ora, quem canta, quem busca sempre a Deus, passa por uma verdadeira transformação e assim vão produzir os frutos, os bons frutos. Tem um versículo na Bíblia, em Gálatas 5, 22 e 23, que fala o que o Espírito de Deus, o que o Espírito Santo vai nos dar através desses frutos, os frutos bons. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Em Gálatas 5, 22 e 23. Crianças, vocês então entenderam o que é estar ligado na videira verdadeira? Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão acompanhar. Por exemplo, eu vou colocar aí, vocês vão ver um galho verde bem vivo. Quando o galho ele é tirado da árvore, ele está bem verdinho, ele está bem vivo. Isso significa que o galho que está ligado em Jesus, vocês que estão orando, que estão lendo a palavra, que estão buscando saber mais e mais de Jesus, vocês estão sempre verdinhos, sempre vivos e sempre ligados em Jesus. Agora uma outra imagem. É um galho já seco. Esse galho ele foi tirado da planta e ele está já seco, as folhas começaram a murchar. O que significa isso? É a pessoa que está afastado, parou de orar, parou de louvar, parou de buscar a Deus. Então ela já está com um galho seco, as folhas já estão secas. Agora essa última imagem é um galho seco, mas já sem folhas. Aí já está sem vida. Já é uma pessoa que está morta, uma pessoa que está morta espiritualmente, está sem Jesus. É aquela pessoa que não tem mais força. Por isso que nós precisamos estar sempre ligados em Jesus, que é a videira verdadeira.
Então, crianças, a missão da videira é produzir os frutos, as uvas. E vocês, crianças, será que estão produzindo bons frutos? Será que estão ensinando isso, que vão passar isso para outras pessoas? Então, crianças, não podemos nos esquecer da ordem de Jesus, que é falar para todo mundo das suas maravilhas e do seu evangelho. E assim, estamos produzindo bons frutos, tá bom? Crianças, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Deus abençoe, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E até uma próxima. Muito obrigado mesmo. E agora, fiquem com um louvor que vai falar mais um pouquinho da nossa lição. Deus abençoe.